Algumas pessoas entram em um ambiente e, sem dizer nada, já dominaram a cena. Não é magia, é percepção. Maquiavel escreveu para os olhos, mas falava à mente. O verdadeiro poder não grita, ele observa. Quem é invisível não disputa, não se impõe, ele molda. Ele arquiteta o silêncio. O invisível não precisa aparecer, porque ele já é o campo onde o jogo acontece. Eles caminham entre nós todos os dias. São aqueles que você não consegue decifrar completamente. Não fazem escândalo, não pedem atenção, mas quando saem de cena, algo fundamental se perde. É como se a gravidade do ambiente dependesse deles. E você nem percebe isso conscientemente. Seu cérebro primitivo registra, mas sua mente racional ignora. É exatamente essa lacuna que eles exploram. Observe as pessoas ao seu redor hoje. Repare em quem fala mais alto, quem gesticula mais, quem tenta chamar atenção. Agora repare em quem está quieto. Não o quieto tímido, o quieto calculado. Aquele que ouve tudo, absorve tudo, mas revela pouco. Esse é o invisível. Ele não compete pela sua atenção porque já tem algo mais valioso, sua informação. Enquanto você se exibe, ele mapeia seus pontos fracos. Enquanto você se justifica, ele entende seus medos. Ele não julga, apenas coleta. E informação nas mãos certas é poder absoluto. Você já percebeu que os mais perigosos são sempre os mais calmos? Não estão tentando convencer, estão observando, esperando. Eles sabem que a emoção exposta é munição entregue. Sabem que reagir é revelar fraqueza. A ausência estratégica, o silêncio calculado, o tempo como arma. Isso é domínio. Enquanto você se debate, eles coletam informações. Enquanto você se expõe, eles se fortalecem. É uma assimetria cruel e elegante ao mesmo tempo. Pense nos grandes estrategistas da história. Napoleão na Batalha de Austerlitz. Ele fingiu fraqueza, recuou propositalmente, deixou que os inimigos acreditassem na vitória fácil. E quando eles baixaram a guarda, ele atacou no momento exato. Não foi sorte, foi design, foi paciência transformada em arma letal. O invisível moderno faz a mesma coisa em escritórios, relacionamentos, negociações. Ele deixa você pensar que está ganhando até o momento em que você percebe que já perdeu há muito tempo. A espera, quando dominada, é tortura refinada. É o jogador de xadrez que não move, porque já conhece o final. O invisível não quer te vencer. Ele quer que você se destrua tentando vencê-lo. E quando você se der conta, ele já estava lá, em silêncio, conduzindo o desfecho. Não houve batalha. Houve apenas você lutando contra suas próprias sombras enquanto ele desenhava o labirinto ao seu redor. É como assistir alguém se afogar em águas rasas. Você poderia ajudar, mas decide observar. Não por crueldade, por curiosidade científica, para entender até onde o desespero pode levar uma pessoa. E quando ela finalmente para de lutar e aceita a situação, você estende a mão. Agora ela te deve a vida. E dívidas assim nunca são quitadas. Essa é a primeira regra. O poder real nunca está onde todos estão olhando. Enquanto você tenta entender quem é a ameaça, o invisível já moveu o jogo. E você, sem saber, já perdeu. Sem barulho, sem grito, sem dor visível. Apenas a marca de um domínio que não precisa se afirmar. É como uma música que você não consegue tirar da cabeça, mas não lembra quando começou a tocá-la. O poder invisível é assim. Você sente, mas não consegue nomear. E quanto mais tenta entender, mais se perde no próprio pensamento. É o zumbido quase imperceptível que te incomoda, mas você não consegue localizar a fonte. É a sensação de que algo mudou, mas você não sabe o quê. É o pressentimento de que você está sendo observado, mas quando olha ao redor, não vê ninguém suspeito. Essa paranoia sutil é o primeiro sinal de que você já está no jogo de outra pessoa. Quer vencer alguém? Não mire nele, mire no cenário ao redor. O erro de quem tenta dominar é tentar convencer, argumentar, enfrentar.
O acerto de quem domina é redesenhar o palco, mudar o som, virar as paredes. Você pode até deixar a cena igual, mas se mudar o clima, muda a percepção. É como um diretor de cinema que não precisa mudar o roteiro, apenas a iluminação. De repente, a mesma cena vira terror ou comédia. O mesmo ambiente vira confortável ou claustrofóbico. E as pessoas nem percebem que foi você quem mexeu no interruptor. Imagine que você quer que alguém saia de uma reunião. Você não precisa expulsar essa pessoa. Você não precisa criar conflito. Apenas mude as variáveis. Chegue alguns minutos antes e reposicione as cadeiras. Mude a temperatura da sala. Introduza um tópico que você sabe que vai incomodar essa pessoa. Faça perguntas que a coloquem em posição defensiva. Em pouco tempo, ela mesma vai querer sair e ainda vai agradecer pela oportunidade de se retirar. Você não foi o vilão, você foi o arquiteto. Essa é a segunda regra. Vire o mundo até que o outro tropece sozinho. Não toque no adversário. Toque nas forças que o sustentam. Redirecione olhares, reposicione temas, desloque expectativas. Faça com que, ao tentar se afirmar, ele afunde. É como alterar a correnteza do rio sem tocar na água. Você move as pedras do fundo e, de repente, quem estava navegando bem se vê perdido. Eles tentam remar mais forte, mas a própria força os leva para onde você quer. É física aplicada à psicologia, ação e reação. Mas a ação é invisível, então a reação parece desproporcional. A pessoa reage a algo que os outros não conseguem ver. Ela parece louca, paranoica, e quanto mais ela tenta explicar o que está sentindo, mais louca parece. Você não precisa desacreditar ninguém. Você apenas cria as condições para que elas se desacreditem sozinhas. Maquiavel sabia, o poder verdadeiro atua no invisível. Não impõe, conduz, não enfrenta, arquitetura. E quando o outro percebe, já está preso em um jogo que você escreveu. Ele joga, mas o tabuleiro é seu. As regras são suas. E mesmo quando ele pensa que está ganhando, está apenas seguindo o roteiro que você plantou em sua mente. É como assistir alguém resolver um quebra-cabeças que você montou. Eles se sentem inteligentes a cada peça encaixada, sem saber que cada movimento foi previsto por você. É manipulation em sua forma, mais refinada. Não é enganar, é conduzir. Não é mentir, é omitir. Não é forçar, é sugerir. E sugestões, quando bem plantadas, germinam como se fossem ideias próprias da pessoa. Ela executa seu plano achando que foi ideia dela e te agradece pela inspiração. Você já tentou mudar alguém com palavras e percebeu que quanto mais insistia, mais resistência recebia? Pois é, o domínio não está na fala, está no ambiente, no sussurro que reposiciona, no gesto que não é dado, no vazio que pesa. A resistência humana é automática quando sente pressão direta. Mas quando o ambiente muda sutilmente, a pessoa se adapta sem perceber. É como ajustar a temperatura de um quarto grau por grau. Ninguém nota, mas todos sentem. E quando se dão conta, já estão exatamente onde você queria que estivessem. Pense em como a publicidade funciona. Eles não te dizem para comprar. Eles criam um mundo onde não comprar parece irracional. Eles não vendem o produto. Vendem o estilo de vida, a identidade, o status. E de repente, você não está comprando um carro. Está comprando a imagem de quem você quer ser. Essa é a arquitetura de desejos. E funciona porque trabalha no invisível, no subconsciente, nas camadas profundas da psique humana, onde a lógica não tem acesso. Às vezes, a melhor forma de ferir é não parecer uma ameaça. A força mais letal não é aquela que impõe, é a que convida. A fraqueza, quando encenada com maestria, desarma, relaxa
e prepara o campo para um ataque que virá quando ninguém estiver esperando. É a arte da guerra aplicada à psicologia humana. Você se torna um alvo tão pequeno, tão inofensivo, que as defesas naturais das pessoas se desativam. Elas baixam a guarda porque você não representa perigo. Mas é exatamente nesse momento que você mapeia todos os pontos fracos. É como um vírus que se disfarça de célula saudável. O sistema imunológico não o ataca porque não o reconhece como ameaça. E quando ele finalmente revela sua natureza, já é tarde demais. Ele já se espalhou, já tomou conta. E o que parecia ser uma infecção menor se torna uma epidemia fatal. A fraqueza estratégica funciona da mesma forma. Ela desativa os mecanismos de defesa da pessoa. Ela convida a confiança ao descuido. Essa é a terceira regra. Haja como presa, ataque como predador. Fingir-se fraco é obrigar o outro a baixar a guarda. E enquanto ele sorri, acreditando que venceu, você mapeia o campo. Você observa, anota, espera. É como um espião em território inimigo. Ele não precisa ser o mais forte, precisa ser o mais invisível. E quando a informação certa chega às mãos certas, impérios desabam sem um tiro ser disparado. A fraqueza simulada é um convite à arrogância alheia. E pessoas arrogantes cometem erros. Erros que você estava esperando. Observe como isso funciona em negociações. O comprador experiente sempre se faz de desentendido. Finge não conhecer o valor real do que está comprando. Deixa o vendedor pensar que está lidando com um novato. E quanto mais o vendedor subestima o comprador, mais informações valiosas ele revela. Preços, margens, pontos de dor, urgências, tudo vira munição nas mãos de quem sabe fingir ignorância. No final, quem parecia ser a presa sai com o melhor negócio, e o predador fica se perguntando o que aconteceu. Maquiavel dizia, metade leão, metade raposa, mas a raposa sangra de propósito. Ela manca na frente do caçador e o leva para a armadilha. Não é passividade, é domínio. A raposa ferida é mais perigosa que o leão faminto, porque ela tem um plano. O leão ataca por instinto, a raposa ataca por design. E quando você combina a força do leão com a inteligência da raposa, você se torna algo que a natureza não previu. Um predador consciente. Um estrategista que pode ser brutal quando necessário, mas prefere a elegância da manipulação sutil. Que pode rugir, mas escolhe sussurrar. Que pode atacar, mas prefere que o inimigo se destrua sozinho. É evolução aplicada à guerra psicológica. Você não precisa rebater acusações, não precisa provar nada, apenas retire o acesso, desapareça, silencie, deixe o outro festejar a vitória, que não existe. E então, golpeie com o que ninguém pode prever, o tempo certo. A verdadeira vingança não é imediata, é cirúrgica, é calculada. Acontece quando o outro já esqueceu que te ofendeu, mas você nunca esqueceu. E quando o golpe vem, ele não consegue nem conectar com a causa original. Para ele, parece azar. Para você, é justiça. É como plantar uma árvore venenosa no jardim do inimigo. Demora anos para crescer, mas quando finalmente dá frutos, eles são fatais. E o melhor, ninguém suspeita que você plantou a semente. O tempo apagou suas digitais. A vingança se tornou destino. E destinos não podem ser contestados. Vivemos numa era que grita, que exige, que reage. Mas o verdadeiro poder mora no oposto, no silêncio. Não o silêncio da covardia, mas o da precisão. O silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. Em um mundo de ruído constante, quem cala se destaca. Não por covardia, mas por choice. É como estar em uma festa onde todos gritam para se fazer ouvir. E você simplesmente sussurra. De repente, todos param para te escutar. O silêncio virou autoridade. Pense nos grandes líderes da história. Gandhi, Mandela, Jesus,
Buda, todos dominaram a arte do silêncio estratégico. Eles falavam pouco, mas quando falavam, o mundo parava para escutar. Não porque gritavam mais alto, mas porque sussurravam mais profundo, porque entendiam que palavras são como balas. Se você usa muitas, perde o impacto, mas se usa poucas, cada uma mata. Essa é a quarta regra. Não reagir é dominar. Quem cala, desequilibra. Quem cala, planta dúvidas. E dúvidas corroem mais que argumentos. Quando você não reage, força o outro a interpretar seu silêncio. E a interpretação diz mais sobre quem interpreta do que sobre você. Você vira um espelho em branco onde eles projetam seus medos, suas inseguranças, suas paranoias. E quanto mais eles projetam, mais se expõem. É como dar uma tela em branco para alguém e pedir para pintarem seus piores pesadelos. Eles não pintam a tela, pintam a própria alma. E você apenas observa, aprendendo mais sobre eles em minutos do que aprenderia em meses de conversas casuais. O silêncio é raio-x da personalidade humana. Ele revela o que as palavras escondem. Nietzsche dizia: "O que me preocupa não é que você mentiu, é que agora não posso mais acreditar em você." O silêncio carrega esse veneno, ele não acusa, ele se ausenta, e a ausência é mais destrutiva que o confronto, porque ela deixa espaço para que o outro se destrua, tentando entender o que você pensa. É como dar uma arma carregada para alguém e deixar que ele atire no próprio pé, tentando descobrir se ela está carregada. Você não precisa puxar o gatilho. A curiosidade deles faz isso por você. E depois, quando eles estão sangrando, você pode até oferecer ajuda, pode até se compadecer, pode até parecer o herói da história. Mas você sabe a verdade. Você deu a arma, você plantou a dúvida, você criou o contexto para a autodestruição. O silêncio, quando intencional, é linguagem avançada de domínio. Ele protege, ele expõe, ele implanta o medo sem tocar. E o mais importante, ele cria lendas. E lendas são mais difíceis de destruir que verdades. Pessoas preferem histórias a fatos. E quando você se torna um mistério, você vira história. E histórias crescem, se espalham, ganham vida própria. De repente, você não precisa mais fazer nada. Sua reputação trabalha por você. É como ter um exército de fantasmas lutando suas batalhas. Ninguém sabe exatamente o que você é capaz, então imaginam o pior. E imaginação é sempre mais poderosa que realidade. Você pode manipular ambientes, enganar o adversário, mudar o cenário, encenar a fraqueza, silenciar estrategicamente. Mas se ainda for escravo de seus impulsos, você continuará dominado por dentro. E um rei escravo é apenas um escravo com coroa. A coroa não muda a natureza, apenas a máscara. E máscaras caem, sempre caem. Especialmente quando você menos espera, quando você está confiante, quando você acha que finalmente dominou o jogo. É nesse momento que seus demônios internos aparecem para cobrar a conta. E a conta é sempre mais alta do que você imagina. Porque enquanto você estava dominando os outros, seus próprios impulsos estavam dominando você. Essa é a quinta e última regra. Você só domina o mundo quando domina a si mesmo. Autocontrole não é frieza, é maturidade. É o poder de escolher o silêncio quando tudo em você pede reação. É não trair a si mesmo pelo prazer momentâneo de vencer uma discussão. É saber que existem batalhas que você ganha perdendo e batalhas que você perde ganhando. É a sabedoria de escolher suas guerras. É entender que nem toda provocação merece resposta, que nem todo insulto merece vingança, que nem toda ofensa merece atenção. Às vezes, ignorar é a arma mais letal. Às vezes, perdoar é o golpe mais cruel. Às vezes, esquecer é a vitória mais completa.
Porque quando você esquece, você mata a importância do outro na sua vida. E não há humilhação maior que a irrelevância. Dominar-se é estar inteiro. É ouvir provocações sem se desestabilizar. É sorrir para o ataque. É sentir a perda e continuar em pé. Não porque você é forte, mas porque você escolheu ser forte. E escolha é poder. Poder real. Poder que ninguém pode tirar de você, porque vem de dentro. É poder que não precisa de validação externa, que não precisa de plateia, que não precisa de reconhecimento. É poder que existe mesmo quando ninguém está olhando, especialmente quando ninguém está olhando, porque é nos momentos privados que você descobre quem realmente é. É quando você está sozinho que seus verdadeiros valores aparecem. É na solidão que você enfrenta seus demônios mais íntimos. Quem se domina não sangra para qualquer um, e por isso é temido. O mundo teme quem não suplica, quem não mendiga compreensão, quem não se desespera em palco alheio. O mundo teme quem se retirou em silêncio e nunca mais voltou igual. Porque quando você sai de cena por escolha própria, você não sai como vítima, você sai como autor. E autores decidem quando a história acaba e quando começa de novo. E quando você volta, se você volta diferente, mais refinado, mais preciso, mais letal, como uma espada que foi temperada no fogo, mais afiada, mais resistente, mais perigosa. E todo mundo percebe a diferença, mesmo que não consigam explicar o que mudou. Você não precisa mais gritar, explicar, se justificar. Pode escolher ser aquele que observa, que desenha o tabuleiro. E quando o jogo começar, todos pensarão que ainda tem chances, mas você já venceu, porque você entendeu o segredo. O jogo nunca foi sobre vencer os outros, foi sobre parar de perder para si mesmo. E quando você para de ser seu próprio inimigo, você descobre que nunca teve outros inimigos reais. Apenas reflexos distorcidos de suas próprias batalhas internas. Foi sempre você contra você. O resto era teatro, drama desnecessário, energia desperdiçada em guerras que não existiam, porque o único oponente que importa está no espelho. E quando você faz as pazes com ele, quando você para de lutar contra ele, quando você finalmente o domina, o mundo inteiro muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de ver o mundo. Essas 5 regras não são armas para ferir, são espelhos para que você se veja. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pronto para mudar. Não mudança superficial, mudança de raiz, mudança que dói, que desconstrói, que reconstrói. Mudança que você não pode desfazer, porque uma vez que você vê a matriz, não consegue mais fingir que ela não existe. Uma vez que você entende as regras do jogo, não consegue mais jogar inocentemente. Uma vez que você desperta, não consegue mais dormir o sono dos ignorantes. É uma transformação irreversível, como nascer de novo, dolorosa no momento, libertadora para sempre. E agora eu quero te entregar algo. O manual da autotransformação. Um mapa que vai além de frases bonitas. É filosofia aplicada, psicologia afiada, estratégia mental refinada. Não é mais um livro de autoajuda que te faz sentir bem por 5 minutos. É um bisturi cirúrgico para a alma. Um espelho sem piedade. Um mapa para territórios que você nem sabia que existiam dentro de você. É o manual que deveria vir junto com o ser humano, mas não vem, porque a vida prefere que você descubra por tentativa e erro. Prefere que você tropece, que se machuque, que aprenda do jeito difícil. Mas este manual é um atalho, um mapa do tesouro, um GPS para a alma perdida. Ele não vai te poupar da dor, mas vai te ensinar a transformar dor em poder. Vai te mostrar como usar suas feridas como armas, como transformar trauma em sabedoria, como alquimizar sofrimento em força.
clique no comentário fixado. Não leia por curiosidade, leia porque sua vida depende disso. Porque uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, e uma vida examinada nunca mais é a mesma. É uma escolha irreversível. Como tomar a pílula vermelha. Você não pode voltar para a ignorância confortável. Não pode fingir que não sabe o que sabe. Não pode desaprender o que aprendeu. É uma responsabilidade que vem com o conhecimento. Uma vez que você sabe, você tem que agir. Uma vez que você vê, você tem que escolher. Uma vez que você desperta, você tem que viver acordado. Comente abaixo uma frase que só quem viu até o fim vai entender. Se inscreva, porque o próximo vídeo não vai ser explicado, vai ser vivido. E quando perguntarem onde você aprendeu a dominar, responda: no silêncio de um vídeo que ninguém me indicou. Porque as melhores descobertas nunca são indicadas. Elas são encontradas por quem estava procurando sem saber o que procurava, por quem estava perdido, mas não desistiu de se encontrar, por quem estava quebrado, mas não desistiu de se reconstruir. E agora que você encontrou, a pergunta não é mais se você vai mudar. A pergunta é: você está pronto para nunca mais ser o mesmo? Está pronto para deixar a versão antiga de si mesmo morrer? Está pronto para renascer das próprias cinzas? Está pronto para se tornar quem você sempre foi, mas nunca teve coragem de ser? O tempo das desculpas acabou. O tempo das justificativas passou. O tempo da transformação chegou. E ele não espera por ninguém.